presidente Bolsonaro fez agora há pouco um discurso histórico. Mais do que um discurso histórico, o presidente abriu o coração à nação. E nesse abrir de coração, disse tudo o que estava acontecendo em relação ao senhor Sérgio Moro. Ele deixou muito claro que Sérgio Moro era o homem que queria ver o presidente fora da cadeira presidencial. Bolsonaro deixou muito claro que Moro estava fazendo boicote ao seu governo. A fala teve muitos momentos emocionantes, frases de efeito, calculadas provavelmente, mas para ilustrar tudo o que Bolsonaro está passando em relação àquele que para muitos era considerado um mito. Sérgio Moro disse a Bolsonaro que tinha uma carreira a zelar. E Bolsonaro responde que ele tem um país a zelar. Entre outras frases, disse hoje cedo Bolsonaro ao seu ministério que às 11 horas eles saberiam quem era o homem que queria derrubá-lo. Pois é tão grave o que o presidente disse que precisamos entender o mito Sérgio Moro a partir de um grande esquema para encher o governo de cavalo de Troias. Bolsonaro começou dizendo algo que precisa ser muito bem compreendido. Ele, quando estava no hospital, já no segundo turno, recuperando-se do atentado à sua vida, recebeu a visita de um intermediário que pediu se Moro poderia visitar-lhe no hospital. E Bolsonaro disse não porque não quero usar Sérgio Moro para me beneficiar na campanha, nem para ter outros problemas, e até porque Moro nunca fez parte da minha campanha. E era verdade. Moro esnobou Bolsonaro, como eu trouxe hoje de manhã, no vídeo da manhã, em 2017, quando simplesmente o ignorou no aeroporto de Brasília. Moro, a bem da verdade, nunca falou nada de positivo ou de bom para Bolsonaro, até que um emissário seu foi no hospital pedir se Moro poderia visitá-lo. Ali, a vitória de Bolsonaro já era mais do que certa, porque certamente todo mundo sabia que Bolsonaro já tinha vencido no primeiro turno. E a fatura estaria mais do que liquidada no segundo turno. Por que Moro quis grudar-se em Bolsonaro só no segundo turno? Porque naturalmente tratava-se de um plano. Bem, já que Bolsonaro não perderá, devem ter pensado o clube de Jorge Soros, FHC e Lula, vamos colocar o máximo de nossa gente lá. E Bolsonaro certamente ali, naquele momento, não pensou que estava em curso este tipo de planejamento. Futuramente, depois eleito, indicou Sérgio Moro para ministro, até porque havia um clamor popular. Mas, muito provavelmente, Sérgio Moro, que sempre se sentiu muito à vontade com a turma de Jorge Soros, e com a turma do PSDB, estava ciente de que faria um papel muito importante dentro desse governo. Vamos ver o que disse Bolsonaro, a importância de Moro nesse governo. Segurar ao máximo possível a investigação sobre quem mandou matar Bolsonaro. Bolsonaro chegou a dizer na sua fala que o ministério de Sérgio Moro priorizava o assassinato de Marielle e não o atentado contra a sua vida cometido em Juiz de Fora. Bolsonaro também chegou a dizer que era preciso implorar a Sérgio Moro para ter alguma informação sobre o andamento das investigações sobre o mandante do seu atentado.
Mas Bolsonaro diz também mais, que era preciso implorar a Sérgio Moro as investigações, de modo geral, da Polícia Federal. E aí entra a questão do senhor Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, que, segundo Bolsonaro, estava cansado e já havia pedido para sair. Acontece que Valeixo estava blindado por Sérgio Moro, fazia só o que Sérgio Moro lhe ordenava, e não teve sequer a oportunidade de conversar a sós com o presidente. O presidente disse que em todos os encontros, os poucos encontros que ele teve com o senhor Valeixo, este era acompanhado da presença de Sérgio Moro. Valeixo foi uma imposição de Sérgio Moro, disse Bolsonaro. Mas, mais ainda, Moro impôs a permanência de Valeixo até mesmo quando esse havia pedido para sair. Ou seja, ele quis mandar mais que o presidente. E o próximo indicado teria que vir da voz de Sérgio Moro, porque senão Sérgio Moro não aceitaria. Ora, isso é sim um golpe. O presidente, que já havia sido confrontado por Mandetta, era agora confrontado por Sérgio Moro. Dois agentes da esquerda, quer consciente ou inconsciente, tirando o poder do presidente da República, pois eles foram colocados lá para isso. Mandetta para priorizar os interesses do Centrão, e Sérgio Moro para bloquear as investigações que cairão certamente no colo de gente muito poderosa sobre o atentado a Bolsonaro. Moro era uma parede contra esse tipo de investigação. Mas também disse Bolsonaro com todas as letras: eu repreendi o ministro porque ele não fez nada ao ver o povo humilde, senhoras, idosos, sendo maltratados pela polícia ou pelas guardas municipais. Bolsonaro exigiu uma posição de Sérgio Moro e esse fechou-se em copas. Não estava nem aí para a truculência, para a arbitrariedade, para o autoritarismo dos prefeitos e governadores. Uma afronta claríssima à autoridade do presidente. Sérgio Moro foi sim um boicote permanente ao presidente Jair Bolsonaro e escudou-se, o amparou-se numa popularidade imerecida. Porque tenho dito aqui nesse canal e repito, Moro ganhou a fama por ter colocado Lula não na prisão, mas numa sala confortável na Polícia Federal, e não pelos crimes de Lula, mas por pequenas maldades. Ali Sérgio Moro fez a fama de mito, e com essa fama ele foi colocado dentro do governo de Bolsonaro para ser mais um a boicotá-lo. Pois é, meus amigos, isso é, em resumo, o que disse o presidente. Pediu para que Moro aparecesse nesse momento de crise, que pelo menos se manifestasse contra a arbitrariedade dos governadores. Moro não quis fazer. Bolsonaro também disse que ele é o principal inimigo hoje ao posse de armas da população. Faz de tudo para dificultar o armamento da população. Ele joga, sim, para outro time. Sempre jogou para outro time que não o do presidente da República. Pois bem, volto a dizer o que disse ontem e o que disse hoje de manhã. Bolsonaro se elegeu sem necessidade alguma desses cavalos de Troia. Agora, o povo que chora por Sérgio Moro, pois esperem, porque Sérgio Moro já é candidato. Vocês terão oportunidade de votar na agenda globalista de Sérgio Moro, porque não duvidem, ele é o garoto do PSDB,
Ele é o garoto de Jorge Soros para as próximas eleições. Ele que deveria agora encampar uma luta ferrenha contra o aborto, permitir o armamento da população, ser contra a arbitrariedade dos governadores, mas, mais do que isso e principalmente, buscar os culpados pelo atentado à vida de Bolsonaro, fez tudo ao contrário, pois quem adora Sérgio Moro terá a oportunidade de votar nesse candidato. Ele é sim, já é sim, candidato. Ao que não sabemos, provavelmente, a presidência da República. Pois bem, nós continuaremos dando todo o apoio ao nosso presidente. Sérgio Moro não fará a menor falta, pelo contrário, ele era um entrave ao governo Bolsonaro. Bolsonaro agora terá calma, tranquilidade e apoio da esmagadora maioria da população brasileira para escolher finalmente um grande ministro da Justiça, porque gente competente para isso nesse país não falta. Tem muito engodo que chegou como mito e saiu como Judas, como traíra. Desses também não há falta no país. Mas com a saída de Sérgio Moro, Bolsonaro, repito o que disse de manhã, está com as mãos livres para escolher a pessoa certa. Alguém que em pouco tempo desvende esse mistério de quem mandou matá-lo. E também coloque na cadeia os responsáveis por aquela armação da Rede Globo que tentou incriminar Bolsonaro como se ele tivesse lá no seu conjunto, na sua residência no Rio de Janeiro, enquanto estava em Brasília, em relação ao caso Marielle, coisa que Moro também não quis se envolver. Pois é, graças a Deus Sérgio Moro foi. Foi tarde? Talvez nem tanto. Mas, pelo menos agora, o governo Bolsonaro, nessa última semana, está muito mais leve de cavalos de Troia. Certamente ainda existem. Mas os principais já estão fora. Aqueles que tinham ministérios pesados, como o da Justiça e da Saúde, esses cavalos de Troia estão fora. Graças a Deus. O povo está contigo, presidente. Força, fé e coragem. E nos conte mais sobre a verdade, porque a verdade, sim, nos libertará.